Oi, eu sou a Camila Mair e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre do zero até a publicação de um artigo científico. Vamos lá? Bom, então, como é que a gente pode começar essa trajetória de zero até a publicação de um artigo científico? O objetivo de hoje é falar sobre quais são os primeiros passos para iniciar a escrita de um artigo de uma forma legal, de uma forma mais tranquila, com um pouco de embasamento e sabendo o que você está fazendo, até levar à publicação do seu artigo. Mais ou menos eu vou dizer por experiência quais passos que se segue até chegar na via final de enviar um artigo para a revista. A primeira coisa, então, que eu acho interessante para você querer escrever um artigo científico é você ter uma pergunta clínica. Na verdade, isso é uma coisa básica, então você precisa ter uma pergunta que vai ser respondida através desse seu estudo. Seja você tá fazendo um relato de caso, uma revisão de literatura, uma revisão sistemática, qualquer coisa do tipo. A pergunta inicial é muito importante. A segunda coisa que eu acho interessante é saber os tipos de estudos. Por quê? Sabendo os tipos de estudo, você vai saber como realizá-los e assim qual o melhor estudo pode responder a sua pergunta. Se você quer saber qual o efeito de um medicamento sobre determinada população, talvez um ensaio clínico randomizado seja um estudo interessante para responder a sua pergunta. Se você quer saber a implicância de um determinado tratamento sobre toda uma população e sobre tudo que já foi publicado, uma revisão sistemática seria interessante por ter um maior nível de evidência. Então, conhecer os tipos de estudos é uma parte importante na hora de escrever um trabalho, e não só de ler artigos, mas escrever também é importante conhecer sobre isso. A parte, então, da escrita, já sabendo a pergunta que você quer responder, já sabendo o tipo de estudo que responde a sua pergunta, é interessante também saber colocar as ideias no papel. Então, estruturar o tipo de estudo que você quer escrever. Escrever uma boa introdução, descrevendo bem sobre o tema. Um corpo do texto, seja ele o relato de um caso, ou os resultados de algum estudo que analisa pacientes, ou até mesmo a junção de vários artigos já publicados na literatura. Então, ter um corpo de estudo bem legal. Ter uma discussão bem estruturada, seja ela comparando com outros casos já publicados na literatura, ou fazer uma conclusão do que você adquiriu no seu estudo. Tendo uma boa referenciação no seu texto, então buscando artigos legais para incluir, artigos que tenham validade, que sejam de revistas de peso, mas ter um artigo de uma revista de peso não necessariamente significa que ele vai ser bom. Então, saber determinar o nível de evidência, a qualidade da evidência de um estudo é muito importante também. Feito isso, então, escrever no seu artigo, ter um título bem legal, um texto bem escrito, bem estruturado. Não adianta nada você escrever um artigo e ter palavras difíceis usadas. Seja escrita, o texto tem que ser escrito de uma forma coesa, mas que qualquer um possa entender, que ele seja entendível. Então, usar termos e frases que quem está lendo consiga entender a proposta que você quer passar. O objetivo também tem que ser você agregar algo relevante para a sociedade acadêmica. Não adianta nada eu fazer um estudo de algo que já é obsoleto. Então, o interessante é sempre trazer uma novidade. Você escrever todo o seu artigo, é interessante dar para alguém ler para você. Seja seu orientador, até mesmo antes de enviar para o seu orientador. Manda para aquele seu amigo que talvez seja mais velho na faculdade ou seu colega de sala. Por quê? Uma outra visão, uma outra lida, até mesmo você, depois de um tempo, ler de novo o seu texto, é uma forma de você corrigir e perceber coisas que quando a gente está lá tão focado escrevendo, a gente não percebe. Escrito o texto, se ele não precisar de nenhuma aprovação de comitê de ética, por exemplo, relatos de caso, antes de serem iniciados, eles têm que passar pela plataforma Brasil para serem aprovados pelo comitê de ética. Mas isso vai ser uma conversa para um outro vídeo. Se o seu trabalho já estiver escrito, revisado pelo seu orientador e finalizado, você acha que está um bom trabalho, agora é a hora de você enviar ele para a revista. É interessante quando a gente vai fazer um trabalho, já programar qual revista você gostaria de enviar.
Aqui no canal a gente vai falar de algumas plataformas que você pode achar qual é a melhor revista para o seu trabalho. Mas é interessante começar o seu estudo já sabendo aonde você quer publicar. Cada revista apresenta um tipo específico de estilo. Então, algumas pedem uma formatação específica, outras pedem algumas seções específicas para que fiquem mais adequado com o escopo da revista. Então, iniciar o seu trabalho com isso em mente já é uma melhor forma de garantia de melhor caminho para a publicação. Uma parte importante nessa sessão de publicação é que nem sempre vai ser fácil publicar numa revista. Os estudos bem escritos, mesmo os bem escritos, normalmente são enviados novamente para correção, para revisão, algumas vezes são recusados e isso é normal. Então é importante também, a partir do momento que você começa a escrever um artigo, ter essa consciência de que talvez na revista que você espera o seu estudo seja recusado. Mas isso não pode ser um motivo de desanimar, certo? Então você escreveu, enviou para a revista. A revista ou ela pode recusar de cara, ou ela pode aceitar e os revisores da revista vão pedir para você arrumar algumas coisas. Essa parte é interessante porque você pode agregar ao seu trabalho. Então, olha aquilo que os revisores vão te enviar e melhora no seu trabalho, corrige. Mesmo se aquela revista te corrigiu, mas não aceitou seu trabalho, você pode sim corrigir e mandar para outra revista. Importante destacar também que a gente só pode enviar os trabalhos uma vez para cada revista. Você envia para uma, espera o processo de aceite. Se for recusado, aí você pode enviar para outra. Enviar um trabalho mesmo para várias revistas é contra a ética, é antiético. E além do mais, a maioria das revistas que a gente envia tem uma seção lá que garante que você só está enviando aquele trabalho para aquela revista e aquele trabalho não foi publicado antes. Mais ou menos é assim que funciona o processo de zero até a publicação de uma revista. Ao longo do tempo aqui no canal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada etapa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, tchau, até a próxima!